Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Na aula de hoje vamos corrigir os exercícios 1 até 8 da apostila do 8º ano, primeiro bimestre. Vamos lá. Então, é a parte de números inteiros, positivos e negativos, né? Então, exercício número 1. Escreva como podemos representar as situações a seguir, né? Então, você vai ter que utilizar números inteiros, positivos ou negativos, né? Também, se for o caso, zero, mas aí não vai ter nenhum exercício desse tipo, para poder representar essas situações aí. Então, vamos nessa. Então, aqui. Letra A, 13 graus abaixo de 0 graus. Então, você tem que lembrar do termômetro, né? Aqui é o 0. Então, a parte que está acima do 0 são as temperaturas positivas. E a parte que está abaixo de 0 são as temperaturas negativas. Então, 13 graus abaixo de 0, então é menos 13, né? Saldo de gols negativo de 5 gols. Então, você tem que imaginar o seguinte. Imagina que seu time no campeonato fez 120 gols e sofreu 125. Aí você vai fazer o quê? O saldo de gols seria o quê? A quantidade de gols marcados, né? Deixa eu colocar aqui marcados e gols sofridos. Então, você vai fazer 120 menos 125, e aí você vai ter um saldo negativo de 5 gols, né? Esse aqui você tem que colocar menos 5, tá certo? Um mergulho a 10 metros de profundidade. Seguindo essa mesma raciocínio do termômetro aqui, as altitudes, profundidades, elas são o nível do mar, né? A nossa referência é o nível do mar. Tá? Nível do mar. Então, aqui vai ser o 0. Então, acima do nível do mar vai ser os positivos e abaixo do nível do mar vai ser os negativos. Então, um mergulho a 10 metros de profundidade, vamos entender que seja abaixo do nível do mar, tá certo? Então, seria menos 10. Débito de R$40. Então, debitar uma conta seria retirar o dinheiro dessa conta, tá certo? E creditar uma conta seria acrescentar dinheiro nessa conta. Vamos adotar essa seguinte situação, essa seguinte ideia. Tá? Se fosse estudar contabilidade, seria até um conceito um pouco diferente, tá bom? Mas debitar uma conta é tirar o dinheiro dela. Creditar uma conta é acrescentar dinheiro nela. Então, débito de R$40 seria menos 40. 35 graus acima de 0. Vamos pegar aqui essa ideia, né? Então, acima de 0, mais 35. Um saldo de 7 gols a favor. Já demos essa ideia aqui de saldo de gols, né? Então, se é 7 gols a favor, digamos que o time marcou no campeonato 127 gols e sofreu 120. Então, 127 menos 120 vai dar mais 7, né? Então, seria um saldo de mais 7. Mais 7. Crédito de R$140. Ao contrário de débito, né? Crédito de 140. Então, acrescentei mais R$140 numa conta. Mais 140. 5 graus Celsius negativos. Então, a ideia de termômetro aqui, ó. Então, graus, parte negativa é abaixo do 0, então, menos 5. Um alpinista em uma montanha a 650 metros de altitude. Então, a mesma ideia do nível do mar, né? Ele é o 0, então acima são as altitudes positivas e abaixo as altitudes negativas. Então, ele está na montanha a 650 metros, mais 650, né? 11 metros abaixo do nível do mar. Beleza? Menos 11. Avançar 4 metros. Aí seria a ideia de, como se você estivesse numa linha reta assim, né? Aqui seria o 0. Então, se eu avançar 4 metros, eu venho para cá, né? 4. E se eu recuar 4 metros, eu venho para cá. Aí seria menos 4. Tá? Então, avançou 4 metros, avanço e aqui o recuo. Então, avançar 4 metros é mais 4. Beleza? Vou colocar aqui de preto também, menos 13. Menos 13. Vamos lá, vamos seguir. Número 2, leia o extrato de movimentação bancária que apresenta créditos, depósitos e débitos, saques ou pagamentos. Tá certo? Então, coisas positivas na nossa conta são os créditos. Coisas negativas na nossa conta são os débitos. Então, acrescentar seria crédito e retirar seria débito. Então, vamos interpretar esse extrato de movimentação bancária, tá? Para vocês entenderem direitinho. Aqui tem o nome do banco, né?
Aí aqui tem o extrato, o nome do tipo de documento, é um extrato para de conferência, a emissão dele, a data que ele foi emitido, tá? Dia 1º de setembro de 19, aqui o horário, aqui é o nome da pessoa, tá certo? Nome, aí a agência, a conta, aqui ó, a agência bancária, e aqui a conta corrente, talvez, e depois vem o histórico, tá certo? É isso que a gente vai se ater. Então tem um histórico aqui, tá? Histórico, documento e valor, tá? Documento seria o documento que ele paga, por exemplo, tá certo? Então, temos aqui o saldo anterior. O que é o saldo anterior? É o saldo que a conta tinha, né? Tinha R$ 435, antes das movimentações. Aí, em 20 de agosto, aconteceu um crédito. Isso aqui seria um número de um documento, entendeu? Tipo assim, é um cheque que entrou valor na conta, entendeu? E aqui vão ter os valores positivos e negativos. Aí é aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. Ó, valor positivo de R$ 200, que é mais 200. Aí depois teve um valor negativo de 170, né? Ou seja, uma retirada, uma conta paga, alguma coisa nesse sentido, uma tarifa paga, tá vendo aqui, ó, menos 5, uma conta paga, menos 480. Aí depois tem o saldo final, certo? Então, o que aconteceu aqui, ó? Creditou 200, pagou 170, pagou 5, pagou 480. Aí como é que você faz a situação que aconteceu na conta, né? Você vai pegar as partes positivas, vai somar e vai retirar as partes negativas, basicamente é isso. Tranquilo, agora entendemos como é que funciona a conta. Agora vamos ver aqui. Analisando esse status, responda. Quais são os valores positivos? Então, eu tenho aqui os valores positivos, o 435 e o 200, né? E os valores negativos, já está envolvido de vermelho ali. É o menos 170, o menos 5 e o menos 480. E também o menos 20, né? Que é o saldo. Vou colocar de vermelho aqui, também envolvido de vermelho, para ficar igual aos outros. Menos 20. Tranquilo? E qual é o saldo final da conta? O saldo final da conta é esse aqui, né? Esse aqui é o saldo. Você faz 435 mais 200 e você subtrai isso aqui tudo, né? Tira isso aqui, né? Que é o saldo final. O saldo final vai ficar menos 20. E o que isso representa? Isso representa o prejuízo, né? Prejuízo. Prejuízo, ou então um débito com o banco. A ideia é essa, prejuízo. Uma despesa com o banco, se você está devendo dinheiro ao banco, né? Uma despesa com o banco. Tranquilo? Essa aqui é a ideia que você tem que ter. Isso representa um prejuízo. Se fosse um saldo positivo, representaria um lucro. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Número 3. Marque na reta numérica os números menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Essa reta aqui não está muito legal, que não vou apagar esse 0 que está aqui, tá bom? Vamos lá. Então, você tem que colocar os números inteiros aqui na reta. Vamos colocar aqui mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, e aqui o menos 2, tá certo? Aí bate certinho. Tranquilo? Essa aqui seria a ordem da numeração. Sempre o 0 está aqui fica no local dele, né? Aí à direita do 0 vão estar os números positivos, e à esquerda do 0, os números negativos. Sempre assim. Tranquilo? Vamos lá, número 4. Considere o conjunto dos números inteiros e responda. Aí tá antecessor, sucessor. Então, como é que a gente vai lembrar disso? Para ficar mais fácil de lembrar, eu sugiro o seguinte. Tem a dica aí, né? Recordando os conceitos de sucessor e antecessor, de número temos aqui. O sucessor do número 1 é o 2, né? Vou colocar aqui o 0 aqui o 1, aqui o 2. Menos 1, menos 2. Então, olha só, para você lembrar legal. Aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2. Menos 1, menos 2. Tá certo? Ó. O sucessor do número 1 é o 2. Então, quando é número positivo, assim, aqui, desse lado da reta, assim, é mais fácil. Então, sucessor é o que vem depois. Tá? Sucessor do número é o que vem depois dele. Então, aqui é o sucessor do 1 é o 2. E o antecessor do 1 é o 0. Então, aqui é o sucessor e aqui é o antecessor. Agora, nos números negativos, você tem que lembrar do seguinte. O número, por exemplo, aqui, ó, menos 3.
o antecessor do menos 2 é o menos 3. E o sucessor do menos 2 é o 1. Então, o que você tem que entender para ficar fácil? O sucessor vai estar à direita dele e o antecessor vai estar à esquerda dele. Então, você toma um número por base, né? Por exemplo, o menos 2 aqui. Então, o sucessor vai estar à direita dele, sucessor, e o antecessor vai estar à esquerda dele, antecessor. Certo? Então, qual é o antecessor de menos 7? Se eu pegasse aqui na reta, estaria aqui o menos 7, né? Aqui é o menos 8 e aqui é o menos 6. Então, antecessor vai estar à esquerda dele, né? Então, seria o menos 8. Quando é positivo é fácil, né? Qual é o antecessor de 20? Quem vem antes do 20? 19. Qual o sucessor de menos 60? Então, vamos colocar aqui também a mesma coisa. Ó. Menos 60. Aí aqui vai estar o menos 59 e aqui o menos 61. Então, sucessor de menos 60 vai estar à direita dele, né? Então, menos 59. Menos 59. Antecessor de 0. Vamos aproveitar que tá desenhado aqui. O antecessor vai estar à esquerda do 0, né? Então, está aqui, ó. É o menos 1. Menos 1. Antecessor. E o sucessor do 0? É 1. Tranquilo? Vamos lá. Determine o oposto ao simétrico de cada número. Então, determinar o oposto ao simétrico. Primeiro, vamos lembrar disso aqui, né? Aqui está o 0. Aqui está o 0. Então, 1, 2. Por exemplo, o número 2 aqui positivo. E aqui, o menos 2. Eu digo que tem duas unidades, certo? Tem duas unidades. Do 0 até o 2. Então, eu digo que o módulo de 2 é igual a 2. O módulo é essa barrinha que a gente bota o número dentro de duas barrinhas, tá certo? E observa que a distância do menos 2 até o 0 também são duas unidades, tá? Eu chamei esse pedacinho aqui de unidade. Aqui tem duas unidades e aqui tem duas unidades. Pode ser 1 metro, 2 metros, tanto faz. Pode ser metro, centímetro, tanto faz. E você pode perceber que o menos 2 também ele tem a distância de duas unidades do 0. Então, eu digo que o módulo de menos 2 também é 2, certo? E aí, quando tem essa situação aqui, eu digo que o número 2 e o menos 2 são números opostos ou simétricos. 2 e menos 2 são opostos, falo que são números opostos ou simétricos. Tá certo? Opostos ou simétricos. Tá certo? É um número, vamos botar assim, é um número e você pega ele e troca o sinal. Tá? Se aqui é positivo, fica negativo. Se fosse, por exemplo, qual é o oposto ao simétrico de menos 5? É o mais 5. Tá certo? Basicamente é isso. E a explicação é por causa disso aqui. Porque eles têm a mesma distância em relação à origem, ao 0. Tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Determine o oposto ao simétrico de cada número. Então, aqui é mais 30 e é menos 30. Menos 22, mais 22. Mais 200, menos 200. Menos 7, mais 7, menos 14. Mais 14, mais 968. Menos 968, menos 345. Mais 345. 1000, né? Você não precisa colocar o sinal de mais aqui na frente, mas você sabe que ele é o mais 1000, né? Seria o menos 1000. Tranquilo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Número 6. Escreva o oposto de cada situação apresentada. E te dá um exemplo aqui. 19, ano 19 depois de Cristo. Depois de Cristo, ano 19, então, antes de Cristo. Seria uma situação oposta, né, a essa. Então, aqui, basicamente, nas frases, você tem que mudar uma palavrinha para fazer com que fique igual nessa situação aqui. Então, olha só, 18 graus Celsius abaixo de zero. Então, a situação oposta dessa seria acima de zero. Não vou copiar a frase toda, não. Só muda essa palavrinha. Abaixo por acima. 5 andares acima do térreo. Seria 5 andares abaixo do térreo. Tá certo? 10 metros abaixo do nível do mar. Seria 10 metros acima do nível do mar. Tá tranquilo? Crédito de R$200. Seria um débito. Débito de R$200.
2 passos à esquerda. Seria o contrário, 2 passos à direita. Subir 10 graus. Seria descer 10 graus. 30 metros acima do nível do mar. 30 metros abaixo. Vou botar de vermelho aqui. Abaixo do nível do mar. E aqui faltou juntar. Abaixo. Menos 10 graus Celsius. Mais 10 graus Celsius. Recuar 8 casas. Avançar 8 casas. 10 metros ao norte, 10 metros ao sul. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 7. A figura morcego, a figura do morcego, complete a figura do morcego utilizando o conceito de simetria. Então, basicamente, vamos tentar entender esse eixo de simetria como se fosse uma reta aqui, uma reta, que ele vai dividir a figura em 2 partes, tá? Essa parte que está aqui à esquerda desenhada, e aí, com relação ao eixo de simetria, se eu pegasse e espelhasse, imagina que eu espelhasse essa figura aqui, desse outro lado, ela teria que ser igual. Ou seja, se eu pegasse, imagina que isso fosse um desenho feito num papel. Você dobrasse no meio, fica como se fosse um espelho. Então, como é que a gente vai construir essa figura aí? Preste atenção. Então, aqui estaria uma retinha aqui, né? Está aqui assim, né? Então, você tem que fazer a mesma coisa, só que para cá, ó. Assim, ó. Assim, aqui, mais ou menos. Certo? Essa aqui está aqui, ó. Você faz aqui para baixo. Mais ou menos assim. Essa aqui está aqui. Você vai fazer mais ou menos assim, ó. Essa aqui está aqui, ó. Você vai fazer para cá. Por aqui assim. Depois essa aqui está aqui. Você vai fazer para cá. Por aqui assim, mais ou menos. Aí essa que está aqui. Vai fazer para cá. Depois essa que está aqui. Assim, ó. E aí completando a figura aqui, que é essa reta daqui. Se você chegar e espelhar, você vai ver que está o morcego desenhado certinho. Então, uma figura seria sobreposta à outra, tá certo? O que seria sobreposta? Colocar uma por cima da outra. Tranquilo? Essa parte daqui do desenho, ó, isso aqui está errado. É por fora. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui deve ter sido um erro de impressão e tal. Isso aqui não existe, não. Tá? Vamos interpretar o desenho apenas dentro dessa figura quadriculada, dessa malha quadriculada. Valeu? Vamos lá para o último exercício agora. Então, faça a comparação utilizando os sinais maior, menor, maior, menor. Então, olha só. Primeira coisa importante. Qualquer número negativo, tipo menos 50, ele é menor que o zero. Outra coisa importante que você tem que saber, qualquer número negativo, por exemplo, menos 8, ele é menor do que um número positivo. Por exemplo, 1. E a parte que o sinal está voltado, a parte da abertura do sinal, de maior, no caso aqui o menor, ele vai estar voltado para um número maior. Por exemplo, eu posso representar isso aqui assim também, ó, 0 é maior que menos 50. E essa daqui, 1 é maior que menos 8. Certo? A abertura aqui fica voltada para o número que é maior. Basicamente isso. Entre 2 números negativos, como é que eu comparo? Por exemplo, o menos 5 e o menos 3. Eu tenho que observar o seguinte, quem está mais perto do zero? Se você imaginar uma reta, aqui está o 0, aqui está o menos 3 e aqui estaria o menos 5. Quem está mais perto do zero é o menos 3. Então, o menos 3 ele é maior. Tranquilo? E entre 2 números positivos, é só você lembrar de dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro? Quem tem R$1 ou quem tem R$50? Quem tem 50, né? Aí fica voltado a abertura do sinal para o maior número. Então, vamos para fazer o exercício. Então, primeiramente, isso aqui é simples, né? O que tem um número positivo e negativo. O número positivo ele é sempre maior.
A mesma coisa na letra B. Tem um número positivo, 19, e um número negativo, menos 13. Então, o positivo é sempre maior. Na letra C, tem um positivo e um negativo, ganhou o positivo. Na letra D, menos 6 e 0, né? Então, todo número negativo ele é sempre menor do que o zero. Aqui é o 0 e menos 14, o 0 vai ser maior que o menos 14. Aqui o 0 e o 1, né? Quem é maior é o 1, né? Então, 1 é maior que 0. Na letra G, um número positivo, 15, e um número negativo, menos 15. O positivo é maior. Na letra H, menos 8 e menos 23. Então, lembra na reta, né? Quem está mais perto do zero? Aqui está o 0, aqui está o menos 8 e aqui está o menos 23. Então, quanto mais distante do zero, o número negativo, menor ele é. Então, aqui, o menos 8 está mais perto do zero. Ele vai ser maior do que o menos 23. Então, menos 8 ele é maior que o menos 23. E na letra I, menos 11 e menos 10. Aí, pô, tá muito pertinho o número, acaba confundindo um pouco, né? Então, vamos lá. Aqui está o 0, aqui está o menos 10 e aqui está o menos 11. Então, quem é maior? Aqui está mais perto do zero, tá certo? Então, aqui o menos 10 ele é maior do que o menos 11. Tranquilo, pessoal? Então, estamos encerrando nossa aula e até a próxima. Valeu!